Bom, gente, quero gravar esse vídeo porque muito se pergunta sobre a vida intelectual, né? Como ter uma vida intelectual, principalmente na questão das leituras, né? Como se organizar para ler e tudo mais, tá? Nesse vídeo, eu quero fazer uma série de vídeos relacionados a isso, mas nesse vídeo eu quero falar um pouco, né, dessa vida intelectual e tudo mais. Eu recomendo muito um livro que se chama justamente A Vida Intelectual, do A.D. Sertilanges. Muitíssimo bom. Esse livrinho você encontra em qualquer plataforma aí de vendas, assim, de livro, tá? Esse livro aqui, ele me abriu os olhos para a minha vocação, porque existe uma vocação à vida intelectual. E assim, a gente tende a não assumi-la. Por quê? Porque talvez a gente pense, ai, nossa, eu sou muito soberba de achar que eu sou uma pessoa intelectual, né? Mas o que é o ser intelectual, né? Quando a gente descobre aí a nossa vocação para isso. Eu tenho uma experiência e um incentivo a essa vida desde criança, né? Eu me lembro quando eu entrei pra escola com 5 anos, o meu pai já foi lá, já mandou fazer uma escrivaninha de madeira, né, na qual eu tenho até hoje, né, com a cadeira, tudo, justamente porque pra facilitar meu estudo, né? Então eu sempre fui incentivada a estudar. E isso é muito importante, né? A gente precisa desse incentivo, né? Embora meus pais não fossem grandes leitores, nunca vi meu pai lendo livro, a minha mãe uma vez ou outra, porque minha mãe acabou fazendo faculdade depois, eu me lembro. Mas nada que elevasse a um próximo nível, né? A gente não tem que conformar, gente, com o nível que a gente vive intelectualmente, tá? Só que a gente tem que ter em mente que a leitura, ela deve ter uma finalidade. A gente não pode ler por ler. Por quê? Porque a curiosidade, ela é um vício, né? Então é preciso ter a estudiosidade. O Sertilanges vai falar muito disso, sobre como a estudiosidade, a vontade do saber, ele é importante para nossa vida. Ao contrário da curiosidade, que é só o saber pelo saber. O Santo Tomás de Aquino também vai abordar muito isso. O saber pelo saber não vale nada. O que adianta? Então você, quero saber lá alguma coisa. Vamos ver, sei lá, quero saber sobre as estrelas. Tá, mas por que você quer saber sobre as estrelas? Só por saber, para acumular ali um conhecimento que você nunca vai usar? Então isso é curiosidade, é a mesma coisa de você ocupar espaço na sua cabeça para nada. Então a vida intelectual, ela requer que você tenha um objetivo. Então você precisa ter um objetivo. Qual é o seu objetivo ao assumir que você quer ter uma vida intelectual? Qual que é o seu objetivo? É a primeira coisa que você precisa saber. Você precisa saber o porquê que você quer estudar. Porque estudar por estudar não vai te levar a lugar nenhum. Porque você tem que chegar em algum lugar, tá? Então, assim, o meu objetivo com meus estudos é sempre estar no caminho da verdade. É entender mais sobre Cristo, entender mais sobre a minha fé católica, né? E isso abre muitos leques. Não é só ler sobre a vida do santo, não é só ler sobre doutrina. Vai muito além. Existe uma parte filosófica enorme para ser descoberta por nós, na qual nós mesmos nos privamos, né? Porque às vezes a gente acha que a vida tem que ser simples, leve. A vida é simples, a vida é leve, né? Eu gosto muito do exemplo de Santo Tomás e Santa Teresa d'Ávila, que eles foram grandes evangelizadores sentados numa cadeira com uma mesa em volta de livros. E eu me sentia muito frustrada, porque o meu deleite é justamente estar assim. O meu deleite é justamente estar rodeada de livros, lendo, me dedicando às leituras e àquilo que eu gosto, né? Então eu nunca tive essa dificuldade. Por quê? Porque eu fui incentivada também. Mas eu não fui incentivada, posso crer esse ato? Claro. Então a primeira coisa que você precisa ter, além do objetivo, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa ter hábito, constância, disciplina, rotina. Isso é essencial. Se você não conseguir se organizar para você estudar, para você ler, é porque você ainda não definiu o seu objetivo. Defina primeiro o seu objetivo. Tenha claro na sua mente qual é o seu objetivo. Né? Então, o meu objetivo é sempre andar no caminho da verdade, né? E isso tá me levando a lugares muito profundos, né? Que eu nunca imaginei que eu colocaria a mão, né? E a gente tem que parar também de achar que assumir a intelectualidade é ser soberbo. Sim, a gente tem tendência de ficar soberbo quando a gente começa a ter muita informação. Porque a gente começa a achar as outras pessoas burras. Eu vou usar a palavra pejorativa aqui mesmo. Só que isso é um pecado, né? A gente não tem que falar que o outro é burro só porque ele não tem o conhecimento que você tem, tá? Tem gente muito mais inteligente que nós e tem gente que sabe menos que nós. Então é degraus que a gente vai subindo, que a gente vai alcançando, enfim, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, da soberba. E aí, a gente tendo objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, sabendo onde a gente quer chegar, a gente consegue falar, não, eu quero muito isso aqui. Então você vai se esforçar, eu tenho certeza que você vai. Se você às vezes tá tendo dificuldade na disciplina, na rotina, na constância, é porque o seu objetivo não tá bem definido ainda. Então defina esse objetivo seu. E assim você vai criar uma rotina, tá? Mesmo que você não tenha sido incentivado isso ao longo da sua vida. A partir de agora você pode
ter, né, esse objetivo e essa disciplina. Horários, gente, você tem que saber da sua vida, né? Você sabendo como é a sua rotina do seu dia a dia, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, você vai aproveitar a horário de almoço pra poder ler, pra fazer as coisas. Eu consigo, gente, num dia, é uma resposta, uma pergunta que eu recebo muito. Quantas páginas por dia que você consegue ler? Gente, depende do livro. Depende do livro. Esse livro que eu demorei super pra ler, porque ele é tão bom, eu vou ler ele de novo. Porque eu não anotei nada dele, eu só marquei. Agora eu quero ler pra poder anotar. É um exemplo, né? Deixa eu ver aqui outro livro. Eu tô lendo o livro da vida, de Santa Teresa d'Ávila. É um livro que você passa horas lendo. Isso aqui é um livro que você passa horas lendo. Então, isso aqui é um livro que eu consigo ler 100 páginas por dia se eu tiver tempo, né? Tipo, no final de semana, tipo assim, no domingo, consigo. Esse aqui também, Santo Tomás de Aquino, eu sou apaixonada. Eu li 70 páginas num dia. Comecei a ler ele ontem. Eu geralmente não leio mais de um livro junto, tá? Mas eu abri essa exceção aqui porque eu tô estudando a Suma Teológica e eu precisava muito do embasamento que tem nesse livro aqui do Chesterton. Então, assim, depende, tá, gente? Depende. Teve livros até com leitura fácil, que eu lia, tipo assim, 10 páginas por dia no máximo, tá? Porque às vezes eu queria fazer anotação, as coisas. Então, depende, tá? Mas cria o hábito, cria a rotina, disciplina. Se proponha a cumprir o que você se propôs. Mas também não coloque ideias mirabolantes na sua cabeça, não coisa que você não consegue cumprir. Se você tem apenas 30 minutos para ler por dia, então você vai usar aqueles 30 minutos para ler, independente de quantas páginas você conseguiu ler naquele tempo. Se você tem 1 hora por dia para ler, maravilha, melhor ainda, você consegue ler bastante. Mais ou menos 3 minutos por página eu levo para ler, dependendo do livro, tá? Então, se organize assim, tá? Não se propõe a fazer nada fora da sua realidade. E outra coisa também, gente, não se compare com os outros. Eu tenho muito essa mania de querer me comparar com os outros. Ai, que fulano devora, come livros. Tá, mas eu não sou fulano, não consigo devorar livros, não consigo ler um livro por dia, como eu sei que tem gente que faz. Lê um livro por dia, um livro de 200 páginas, a pessoa lê num dia. Mas eu não sou essa pessoa, infelizmente, né? Porque não é a quantidade que você lê, mas é a qualidade que você faz a leitura. Por exemplo, esse ano, a gente tá em setembro de 2024. Eu já li, nas minhas contas, eu acho que eu já li 14 livros. 14 ou 15 livros. Mas teve livro que eu fiquei 60 dias com ele ou mais na mão, sabe? E outros livros eu, tipo, li em 2 semanas. Então, assim, depende muito. Depende muito mesmo. Então, assim, não se compare com outras pessoas. Não queira ter o conhecimento que fulano tem, porque às vezes fulano, gente, tem uma vida inteira de estudo sobre aquilo que você está estudando. Eu, por exemplo, estou me dedicando mais aos estudos da igreja, de filosofia, que é algo que eu gosto muito, de teologia, do ano passado pra cá, né? Então, tipo assim, é muito recente, né? Antes eu estudava, eu sempre estudei alguma coisa. Eu tava na faculdade, eu me dedicava, eu me afundava naquilo, né? Então, assim, a gente tem que ir com calma, um passo de cada vez. O rendimento do outro não vai ser o mesmo do seu, tá? E não se compare. Então isso é muito importante, não se comparar. E outra coisa também que eu acho muito importante, gente, é pedir ajuda, conselhos, de pessoas que já tá no nível, assim, acima da intelectualidade. Então eu converso muito com pessoas que já tá, assim, nessa caminhada de estudos relacionada a isso que eu estou falando há mais tempo. Então eu me recorro a essas pessoas, eu mando mensagem, pessoas de Instagram grande, gente. Eu mando mensagem, converso, troco figurinha. Por quê? Porque eu acho isso importante, sabe? Eu acho importante. E é importante também estar rodeado de pessoas, é bom buscar pessoas que estão buscando o mesmo que você. E que está mais ou menos no seu nível. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque traz, assim, uma motivação, uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito, né? Não é pra você se fechar numa bolha, tá, gente? Não é se fechar numa bolha. É você estar com pessoas que estão falando da mesma coisa que você. Porque assim você consegue trocar experiência, trocar figurinhas. Porque às vezes as pessoas ao nosso redor não estão querendo saber do que você está estudando. Eles não querem saber, estão em outra vibe. Mas você quer conversar, você quer trocar ideia, que senão você se fecha numa bolha, né? Porque a gente ficar sozinho pensando numa coisa a gente tende a nos fechar na bolha. E aí que tá o perigo da soberba, tá? Do orgulho e tudo mais. Então é bom estar rodeado de pessoas que estudam, que gostam dos mesmos assuntos que você, tá? Isso é muito importante. Mas a vida intelectual não é pra você se fechar ali no quarto e ficar lá pra sempre e ninguém nunca mais te ver. Não é isso. O homem tem uma vida natural que deve ser vivida. Então, o descanso, gente, ele é essencial. Não pense que você tem que estar o tempo todo lendo, estar o tempo todo estudando, buscando informação. Tananana. Não, gente. É necessário fazer pausas. Porque senão você vai se fartar, você vai se enfastiar. Então, é preciso que você descanse, que você fique com as pessoas, né? Porque é natural do homem, tá? Então, assim, não entra na loucura, não fica em desespero, não, tá? Isso é uma coisa que a gente tem a entender. Quando a gente começa a ter muita informação, a gente começa a ficar desesperado, querendo absorver todas as informações. Mas esse não é o caminho que vai te levar à intelectualidade. E ainda falando sobre soberba e orgulho, que é algo que eu gosto de frisar,
O que eu penso? Quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem essa tendência mesmo. Mas você tem que se conhecer, é importante, para que você se corrija, né? Para que você tenha capacidade de enxergar o seu erro e não cometer esse erro de orgulho, de soberba e tudo mais, né? Mas não é humilde também, porque as pessoas têm a tendência de achar que a humildade é você falar, não sei de nada, não. É você fingir que não... Como assim? Fingir que é ignorante? Isso não é ser humilde, você tá sendo mentiroso, você tá negando o dom que Deus te deu. Então, a humildade também está em reconhecer o que você é. Eu demorei a assumir que eu tinha essa tendência à vida intelectual. Eu comecei a assumir lendo esse livro, que eu não poderia esconder isso. Eu não poderia fingir que eu não sei as coisas. Mas eu também não posso ser soberbo e ficar querendo dar palestra o tempo inteiro para as pessoas. Mas, ao ser solicitada, eu tenho que ter a humildade de assumir que Deus me deu um dom e eu só tenho esse conhecimento, eu só tenho essa sapiência porque Deus me permitiu ter. Agora, não é humilde eu falar, não, que isso, gente. Não leio nada não sei de nada. Gente, claro que isso não é certo. Você acha certo isso? Não é. Né? Então, assim, seja humilde. Se você tem o conhecimento, assuma que você tem, sem ser soberbo, sem ser orgulhoso, sem querer dar palestra pra todo mundo. Mas ao ser solicitado, mostre o que você sabe com humildade, agradeça as pessoas por te elogiarem. Isso acho que vale pra tudo na vida, né? Não é só na vida intelectual, né? Então, a gente tem essa tendência de achar que a humildade é deixar o outro fazer por você. Cara, coloca o dom que Deus te deu em prática, você vai ficar negando até quando? Né? Essa é uma das dificuldades mesmo que a gente encontra ao longo dessa caminhada. Você tem a sua profissão, você sabe que você é bom, sei lá, um médico, que você é referência na sua profissão e você vai ficar, tipo assim, não sou bom não, que isso? É a impressão de vocês, eu não sou bom médico. Que isso, gente? A mesma coisa é com o estudo, com a vida de estudos. É a mesma coisa. Se você é bom, se você sabe que você é bom, você tem o conhecimento e você é solicitado para poder expor esse conhecimento, vá com humildade e faça da melhor maneira possível, né? Para que as pessoas se encantem, enxerguem, né, esse mundo e também busque essa vida, né? Que eu acho super importante. Eu quero falar mais sobre isso, mas não quero ficar me estendendo em vídeos longos. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Esse formato de vídeo eu vou postar só no YouTube, que são vídeos longos de conversa, que eu quero realmente, né, eu não me sinto bem em vídeos de 90 segundos, então eu quero gravar vídeos maiores, tá? Porque assim eu consigo ficar mais livre, né, pra falar, colocar minhas ideias, não preciso ficar pondo tanto corte, tanta edição, enfim. E é isso, gente, obrigada e até mais.